Vou deixar uma coisa bem clara aqui. Não sou petista e concebo que atualmente, em nosso contexto, talvez somente um partido tenha condições morais de fazer críticas ao PT, no quesito corrupção. Esse partido é o PSOL, mais ninguém. Todos os outros partidos têm também condições de fazer críticas, mas não têm moral para isso. Não estou dizendo que não devem fazer, podem e devem fazer críticas. Todos devemos fazer críticas para buscarmos alternativas de solução para esse problema realmente preocupante em nossa realidade. Dificilmente respondo a qualquer crítica em relação ao PT quando esta provém do PSOL. Costumo ouvir, prestar atenção e tentar compreender em detalhes o que eles dizem. Posso até dizer que, de certo modo, sou bem receptivo a essas críticas. A minha impressão é de que quando vem do PSOL, talvez seja algo muito importante mesmo, porque eles ainda têm muita moral para poderem dar seus pitacos. Contudo, quando algum partidário fervoroso do PSDB vem batendo no peito como se fosse o herói da moral e dos bons costumes, aí me desculpem, mas a coisa muda um pouco de figura. Malhar o PT até o último fio de cabelo, até o osso, achando que o PSDB é limpinho e cheiroso, é hipocrisia, burrice ou ignorância. Assumo que nos 2 últimos vídeos fui um pouco zombeteiro e irônico com algumas pessoas que frequentaram essas últimas manifestações do dia 16 de agosto. Por que eu fui zombeteiro e irônico? Porque algumas dessas pessoas, talvez muitas, falaram muita merda bizarra para Deus e o mundo. Se os representantes da direita liberal ou mesmo alguns sociais-democratas como eu não querem ser associados à degeneração e debilidade mental dessas pessoas, deixem isso claro. Não basta dizer que vocês se comportaram simplesmente de modo indiferente a essas pessoas durante as manifestações. Se não querem ter sua imagem associada a delas, esclareçam as diferenças e demonstrem que vocês não concordam com aquilo. Demonstrem que sua aliança com esse tipo de gente deve ser evitada, pois é tão repugnante quanto a aliança de Lula com Sarney, por exemplo. Renato Jani Ribeiro alertou no início desse ano que há hoje um perigo no Brasil. O perigo dessa aliança entre a direita liberal e a direita retrógrada. A direita patrimonialista, conservadora, aliás, conservadora, sejamos sinceros, a qual clama pela volta da ditadura, por intervenção militar e mais uma série de outras sandices e barbaridades. Então deixem claro que existem diferenças, porque esse pessoal é muito desinformado, louco, pirado, sei lá o quê. Outro ponto, concordo que a presidente Dilma é centralizadora, inexperiente e, consequentemente, incompetente. Há uma série de defeitos que podemos enumerar em relação a essa pessoa e seu governo. Também sei que o Brasil teve diversos avanços desde a redemocratização, desde a Constituição de 1988, e que esses avanços não se devem somente aos governos do PT. Os governos de Itamar Franco, FHC, Lula e Dilma tiveram contribuição importante para isso tudo. Talvez o único presidente que não tenha como incluir nesses avanços todos seja Collor, juntamente com Sarney. Pois durante o governo de Collor, por exemplo, houve na verdade até mesmo alguns retrocessos, inclusive pelo fato dele também ter sido muito centralizador e ter se isolado politicamente. Mas muita gente aí que bate no peito e se comporta como uma defensora da moral e dos bons costumes e que está lutando contra a corrupção, ficou de biquinho calado durante toda a ditadura e votou em Collor. Assim como não bateu panela há pouquíssimo tempo quando o financiamento empresarial de campanha foi aprovado. E o financiamento empresarial de campanha, sabemos, é um dos grandes determinantes dessa estrutura, desse esquema de corrupção. E ele foi aprovado com votação maciça de PMDB, PSDB e democratas. Ah, mas o governo do PT fez aliança com Collor. Sim, isso também é ruim, é muito podre. Assim como também era muito podre a aliança do PSDB com democratas e tudo que havia de pior no Brasil na era FHC. Assim como é muito podre ver Ronaldo Caiado indo para as ruas, batendo no peito, dizendo que é contra a corrupção. Esse cara está envolvido com o uso de trabalho escravo e votou contra um projeto de lei contra o trabalho escravo, o qual previa penalizações mais rigorosas para quem fosse condenado pelo uso de trabalho escravo, com expropriação de terras e algumas outras medidas. E esse sujeito não quer nem saber de ter propriedade confiscada se for condenado pelo uso de trabalho escravo. Olha o nível do sujeito que está batendo no peito como se fosse um modelo para alguma coisa nessa questão. Isso é hipocrisia na forma mais deslavada possível. Também sei muito bem que os governos do PT, principalmente os 2 governos de Lula, surfaram nas altas dos commodities e que essa onda de altas acabou, sendo esse muito provavelmente o maior determinante para os insucessos em relação ao crescimento econômico do governo Dilma. Ou seja, os 2 primeiros governos de Lula surfaram nessa alta mundial dos commodities e colheram muitos frutos em relação a isso, tiveram essa sorte. E essa alta acabou e quem está pagando um pouco o pato agora é Dilma. O que pode aí talvez de alguma forma ser comparado à era FHC, que alguns querem fazer esse tipo de comparação. Mas também tenho notícia de que estamos vivendo atualmente uma crise econômica mundial, a qual não ocorre somente no Brasil e que nossa mídia dominante
dominante trabalha intensamente para fazer com que a gente acredite que essa crise está ocorrendo somente aqui, ou de modo mais intenso aqui no Brasil. Finalizando, acho fundamental que nós tenhamos tolerância para as divergências, para o debate. Isso é o mais importante, ouvir o outro, para a gente tentar descobrir junto o que está acontecendo. Contudo, quem está no poder não está nadinha interessado nisso. Nós, que não estamos sofrendo diretamente dos poderes políticos dominantes, temos o dever da escuta, o dever da polidez quando confrontados com divergências. E polidez, na minha concepção, não é ficar calado. Polidez não é perder a capacidade de dar gargalhada com algumas coisas absurdas e ridículas que pessoas com as quais não tenho qualquer tipo de relação pessoal estão fazendo. Sinceridade sem rispidez, polidez sem fingimento e alegria. Vamos manter nossa capacidade de rirmos, principalmente de nós mesmos. E quem sabe assim a gente não vai adquirindo mais o jogo de cintura que até a nossa presidente parece não ter muito em certas situações. O que a gente não pode quebrar com a nossa capacidade de comunicação, com essa semente de talento que existe em nós brasileiros. Essa semente de talento para sentarmos e conversarmos. O que eu acabei de falar nos últimos segundos em relação à comunicação, em relação à tolerância e divergência, talvez pode ter ficado até tolo ou piegas. Mas não custa tentar sempre. Porque talvez, conversando, a gente se entenda.